Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos, capítulo 6, versículo 45 ao 52. Glória a vós, Senhor. Depois de saciar os 5.000 homens, Jesus obrigou os discípulos a entrarem na barca e irem na frente para Betsaida, na outra margem, enquanto ele despedia a multidão. Logo depois de se despedir deles, subiu ao monte para rezar. Ao anoitecer, a barca estava no meio do mar e Jesus sozinho em terra. Ele viu os discípulos cansados de remar, porque o vento era contrário. Então, pelas 3 horas da madrugada, Jesus foi até eles andando sobre as águas e queria passar na frente deles. Quando os discípulos o viram andando sobre o mar, pensaram que era um fantasma e começaram a gritar. Com efeito, todos o tinham visto e ficaram assustados. Mas Jesus logo falou: "Coragem, sou eu, não tenhais medo." Então Jesus com eles subiu na barca e o vento cessou. Mas os discípulos ficaram ainda mais espantados, porque não tinham compreendido nada a respeito dos pães. O coração deles estava endurecido. Essa é para nós palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Estimados homens do terço, estimados ouvintes que nos acompanham na reflexão da palavra do dia, bonito é hoje a palavra que nos toca. Jesus, ele está pregando, ele despede, manda os discípulos partir numa barca à frente, enquanto ele despede a multidão. Interessante que depois Jesus o que vai fazer? Ele sobe para orar. Ao anoitecer, aqui diz assim, Jesus logo depois de se despedir deles, subiu ao monte para rezar. É interessante que Jesus, ele sempre tem essas saídas. Ele está fazendo uma pregação, em algum momento, sempre o Evangelho nos mostra que ele se retira, ele sobe. Ou subir a uma montanha, subir a uma colina, é a imagem de estar num lugar em silêncio e estar mais perto de Deus. A imagem de subir é a imagem da proximidade de Deus. E Jesus aqui, então, ele está pregando. E nós já percebemos que um dos temas aqui é que os apóstolos e discípulos não tinham compreendido a multiplicação dos pães. Então, é depois da multiplicação dos 5.000 homens que foram saciados. E nesse momento, Jesus despede, vai orar, vai agradecer a Deus. A intimidade de Jesus com Deus se dá através do diálogo oracional. E Jesus desce e vai ao encontro dos discípulos que estão na barca. Inclusive ele quer passar, vem caminhando por cima da água, quer passar à frente deles. Os discípulos ficam escandalizados, pensam que é um fantasma que estão ali, gritam, e Jesus sobe na barca, a barca tranquiliza, as ondas tranquilizam, a navegação ali do barquinho se tranquiliza e tranquiliza também os corações dos discípulos. E os discípulos estavam escandalizados com estes acontecimentos. Isso é o bonito. Primeiramente, isso que aconteceu ali naquele momento. A barca instável, Jesus caminhando na água, eles ficam com medo, reconhecem Jesus ensina na barca, tranquiliza todos, mas ainda tem todo aquele acontecimento da multiplicação dos pães e do peixe para saciar toda aquela multidão. Então,
se eu fosse um dos discípulos que estivesse dentro dessa barquinha, eu também estaria surpreso com todos esses acontecimentos ali. Não somente com surpresa, mas eu creio que maravilhado. Hoje é bonito porque nós temos tudo escrito no Evangelho, o que Jesus fazia. Mas lá não, estavam descobrindo no aqui e agora o que estava acontecendo. Então eu creio que realmente deveria ser algo de surpresa, suspense e ao mesmo tempo de alegria. Pensando os discípulos, quem faz tudo isso é um dos nossos, é o nosso mestre, é ele que nos convidou. E Jesus estava sempre aí educando os apóstolos, os discípulos aí, apóstolos e discípulos é como que sinônimos aqui neste caso. Jesus está aí escolando eles, dando aula, colocando na escola do mestre. Jesus estava preparando eles para serem os anunciadores do reino. Então, meus queridos irmãos, homens do terço, vamos também nessa atitude pela intercessão de nossa Mãe de Deus, a nossa advogada, a nossa Mãe e Rainha, que ela interceda as graças para cada um de nós, para que nós também possamos viver na vida diária, aonde Deus nos coloca, viver também com esse espírito dos discípulos, maravilhados, surpresos com os acontecimentos do dia a dia. Deus faz na minha vida, faz na tua vida diária muitos acontecimentos, mas nós como que nos cegamos para ver essas belezas que Deus vai nos permitindo no dia a dia. Então pedir através da nossa Mãe de Deus que nos dê mais esse frescor, este verdor da nossa alma para a gente perceber esses detalhes que acontecem no dia a dia, na minha vida, e para que a minha vida seja mais alegre, mais leve, mais frutífera no dia a dia. Então vamos pedir a bênção através da nossa querida Mãe de Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão da nossa querida Mãe Rainha, de todos os anjos e de todos os santos, de São José, que Deus Trino os abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.